Meus queridos irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, no primeiro livro de Crônicas, ou primeiro livro das Crônicas, né? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29. A gente vai ler o versículo 14 inicialmente. Quem tiver a Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, porque a gente vai voltar no texto aí algumas vezes. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 14 diz: Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas próprias mãos. Olha só o que Davi está falando aqui. Quem sou eu e quem é esse povo para levantar essa oferta tão grande? É o que Davi está falando. Porque tudo vem de ti, tudo é teu. E tudo que nós ofertamos aqui, na verdade veio de ti mesmo. É o que Davi está fazendo nessa oração, ele está falando com Deus aqui, nesse texto. Meus irmãos, esse texto, ele tem um contexto interessante, porque Davi está no final da vida. Davi está vendo que os dias dele estão terminando. E Davi colocou no seu coração o desejo de construir um templo, que depois foi feito sob a direção do rei Salomão, seu filho. Salomão sucedeu Davi. E Davi aqui já sabia que era Salomão quem iria sucedê-lo. E já tinha falado com Salomão dessa missão que ele teria, de construir aquele templo dedicado ao culto ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas. E tudo aquilo que eu poderia dizer aqui, passar 2 horas falando, a vida toda falando, e eu não conseguiria descrever quem é esse Deus Criador de todas as coisas, porque a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de expressar, não permite, é limitada demais para a gente descrever Deus. Por isso que alguns se referem a Ele como o inefável. Inefável é aquilo que a gente não pode descrever com palavras. Nossas palavras não conseguem abranger todo o significado. Então, Davi, querendo construir um templo, onde seria o lugar de adoração do povo de Deus a esse Deus, ele recebe de Deus a orientação de que ele não poderia fazê-lo. Então seria seu filho quem o faria. E Salomão recebe esse encargo de construir, de conduzir a construção. Não foi Salomão quem construiu, a gente fala o templo de Salomão. Mas aqui o próprio Davi está falando que tudo é de Deus, é dele. Salomão construiu o templo. Espera aí, Salomão direcionou, dirigiu, usou de sabedoria na administração, na condução daquilo. Mas e os pedreiros que construíram o templo? E os artesãos, os marceneiros que trabalharam naquilo ali? Então, a obra foi dirigida assim por Salomão, recebendo sabedoria de Deus, que ele mesmo pediu, mas muita gente participou da construção, gente até que vinha de fora, para trabalhar naquela construção daquele templo, que foi uma obra maravilhosa, uma obra-prima. Mas aí Davi, sabendo da grande responsabilidade e da magnitude daquele templo, o que ele faz? Ele quer preparar as coisas para que Salomão pudesse construir, sem ter assim demora na construção e sem embaraços, para facilitar. Vamos levantar recursos para isso. Aí o que Davi faz? Ele convoca as lideranças do povo, convoca o próprio povo para levantar uma oferta para a construção daquele templo, para levantar recurso. Por quê? Deus estava conduzindo, Deus estava dando sabedoria, Deus
sustenta todas as coisas. Mas Deus nos manda fazer coisas e aquilo que nos cabe fazer, somos nós que temos que fazer. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve tentar a Deus, né? Não deve colocar Deus à prova, não deve ficar provocando a ira de Deus sobre nós. Porque, vou dar um exemplo aqui. Usar máscara, cabe a quem? Cabe a você, cabe a mim. Usar álcool em gel na mão, lavar as mãos, cabe a quem? Vem um anjo que desce do céu, aparece para a sua frente com a bacia, né, com água e sabão, e você só faz assim, ele lava a sua mão, é isso? Não. Não ir à festinha se aglomerar, não ir para a balada, para o carnaval, eu estou falando para crente aqui, mas eu estou... Tá bom, não ir na festa gospel, aglomerado, cheio de gente. Cabe a quem? Cabe a você. É você. Manter o distanciamento social, não facilitar, cabe a você e cabe a mim. Tomar a vacina, cabe a você, não cabe a mim. Aliás, vai caber a mim na minha hora, né? Cabe a você e a mim. Mas a mim vai demorar um pouquinho. Mas a você que já tem idade, tomar vacina. Ou você está na turma dos que negam a eficácia da vacina. É o que tem para hoje, irmãos. É o que tem para hoje. É a vacina. Eu tomei vacina a vida toda. Tomo vacina todo ano. Tem gente aí que não quer, que tem nessa vacina, tem um chip químico na vacina. É isso mesmo, um chip químico. Para quê? Para o chinês monitorar quando você vai na padaria, é isso? Deve ser, né? O chinês vai monitorar você e a mim. Para quê? Quando eu vou trabalhar, é isso, chip químico na vacina. Aí você está acreditando nisso. Essa vacina... eu não tomo porque eu não sei o que tem nela, mas come salsicha. Você sabe o que tem na salsicha que você come? Experimenta pesquisar o que tem na salsicha. Vai lá. E você come, né? Come 2 vezes. Quando tem festa na igreja, então, come 4 cachorro-quente. Pois é. Come salsicha e não quer tomar vacina. Pois é, mas cabe a você decidir. Mas eu não vim falar de salsicha. O que eu vim, nem de vacina, né? O que eu estou querendo dizer é que coube a Davi, a Salomão, levantar os recursos. Porque não adianta fazer conta no cartão na fé. Eu vou comprar aqui na fé de que o Senhor vai me dar recurso para pagar daqui a 1 mês. Aí chega no mês, na hora de pagar, tudo aqui, as dívidas, e fica desesperado que não tem como pagar. Porque fez mais conta do que devia. Porque cabe a você administrar suas contas. Cabe a você cuidar dos seus recursos. Foi o que Davi fez aqui. A obra de Deus, para Deus, para o culto a Deus. Mas o que Davi faz? Vamos levantar recurso. Vamos fazer o projeto. Vamos fazer a estrutura desse negócio para que funcione, para que dê certo, porque isso cabe a nós. Cabe a nós fazer. Mas a gente vai ver que até isso, até essa consciência, é de Deus, porque tudo é dele. É o tema da mensagem de hoje. Tudo é dele. E aí a gente vê que eles fazem essa oferta. Engraçado, eles levantam uma oferta, e sabe quem foi o primeiro a dar a oferta? Davi. O primeiro. Quem primeiro levantou recurso e tirou boa parte dos recursos dele mesmo, do seu próprio bolso, da sua própria fazenda, dos seus bens, foi o Davi. Ele deu exemplo. Davi deu exemplo. Porque é muito fácil eu chegar para você e falar que vamos,
né, manter a fidelidade a Deus, vamos ofertar ao Senhor, vamos dar aqui as contribuições para sustentar a obra. É muito fácil falar isso para você fazer. Mas e eu? Estou fazendo? Então tem que dar exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Foi o que o Davi fez. O Davi me ensinou esse negócio. Que ele deu o primeiro. E sabe o que aconteceu com a liderança do povo? Deram também. Ofertaram e muito. Sabe o que aconteceu com o povo? Ofertou voluntariamente e muito. Foi uma oferta tal que a gente vê aqui essa oração de Davi, essa bela oração de gratidão pela oferta que foi levantada para construir o templo. Meus irmãos, vocês sabem qual é o motivo que eu não gasto tempo falando de dinheiro? De oferta? De que você tem que dar dinheiro na igreja? Sabe qual é o motivo que eu não gasto tempo, né, pedindo oferta na igreja? Porque alguns irmãos já perceberam isso. Que eu não gasto tempo pedindo oferta na igreja. No tempo da mensagem. Porque estão acostumados a ir por aí, em determinados lugares, que o sujeito prega, se ele prega 30 minutos, ele gasta 30 minutos só de oferta. É ou não é? Não é assim? Se ele prega 30 minutos, ele gasta 1 hora antes falando só de dinheiro. Por aí é assim. E não me vem dizer que não é, porque é. Em muitos lugares é, não são em todos, mas em muitos lugares é assim. É um tempo investido ali no culto, para falar que você tem que ser fiel, e que se você for fiel, muitas vezes você vai ganhar muito, se for fiel. Por aí é assim. E por que eu não faço isso? Aqui na igreja eu não faço isso. Por causa desse capítulo 29 de 1 Crônicas. Foi aqui que eu aprendi. Foi nesse texto que eu aprendi. O que me fez entender que as pessoas devem aprender, né, a ter um coração voluntário, está aqui. Não está nem nos textos do Novo Testamento, não. Eu poderia citar 2 Coríntios 9, Deus ama quem dá com alegria, né? Deus fica satisfeito com a alegria de quem oferta, que a gente não deve dar com constrangimento, oferta. Eu poderia ir lá, mas quem me ensinou que eu não preciso ficar aqui constrangendo as pessoas a entregar dinheiro na igreja, foi esse texto aqui. Em primeiro lugar, foi esse texto. Esse texto me ensinou voluntariedade. Esse texto me ensinou espontaneidade. Esse texto me ensinou fidelidade. Esse texto me ensinou a consciência de que tudo é dele. Tudo pertence a Deus. Né? Outros textos na Bíblia também ensinam isso. Mas quando eu li esse texto, foi ele que me deu essa base. E me fez ver que eu não preciso arrancar dinheiro do bolso das pessoas para botar para a igreja como oferta. Eu não. E eu não gasto tempo falando, e hoje eu não vou falar de dinheiro não, hein? Se alguém está pensando que eu vou ficar falando sobre dinheiro, não é não. Eu vou falar de tudo, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Esse texto me traz uma convicção enorme de que a nossa consciência, ou como a nossa consciência em relação à vida, inclusive finanças, dinheiro e igreja e tudo, como a nossa consciência deve ser. Querem ver? Eu vou pedir que você me acompanhe na leitura a partir do versículo 9. Olha o que Davi vai trazer sobre esses assuntos, né? Porque a partir do versículo 9, a gente vai ver, nesse capítulo 29, a partir desse versículo 9, uma das mais belas orações registradas nas Escrituras Sagradas. Está entre as mais belas orações. E aí você vai acompanhar comigo o que ela diz. Porque diz assim, ó: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes. Olha aí, ó, os líderes que começam. E o povo se alegrou com isso, porque é a liderança pelo exemplo.
Essa é a mais difícil de implementar, é você ser exemplo. Difícil a beça. Mas aí o povo ficou feliz, porque ele viu que os líderes eram os primeiros. E aqui, o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente ao Senhor e com o coração íntegro. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu és, aliás, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda a riqueza te ofertamos, para construir um templo em honra ao teu santo nome, e isso vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração, que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Amém. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso, é uma oração que já virou hino, já virou canção, como essa que o Isaías cantou aqui e os outros irmãos cantaram, né? O Isaías cantou uma das preferidas minhas, do Estênio Márcios, né? É linda demais as músicas. Depois ele vai preparar outra dessa para a gente, porque a gente olha esse texto, não tem como não botar música nisso aqui. Não tem. Esse texto mostra que tudo é dele, tudo é dele. A gente fala muito de mordomia, as pessoas falam muito de mordomia, eu também, né? De mordomia, de entender que tudo pertence a Deus e nós administramos isso. Isso é ser mordomo, administrar aquilo que não nos pertence. A vida não nos pertence, aquilo que a gente veste não nos pertence, né? Aquilo que a gente come não nos pertence, a casa que a gente mora não nos pertence, filho não nos pertence, porque tudo é de Deus e a gente está aqui para cuidar. A igreja não me pertence, a igreja é dele, então a gente está aqui para, como mordomo, administrar. A gente fala muito disso, mas consciência mesmo disso a gente não tem, porque a gente tem uma facilidade enorme de dizer é meu, isso é meu, aquilo é meu, como se eu fosse o dono. E aqui Davi está mostrando, em mais um texto maravilhoso, de que tudo é dele. Tudo é dele. E é difícil internalizar esse conceito. O conceito de que a propriedade de tudo, até a minha vida, pertence a ele. Então, meus irmãos, eu preciso entender mesmo algumas coisas. Eu separei algumas aqui e vou compartilhar com vocês. A primeira é que tudo é dele, então ele opera tudo em nós. Porque se tudo é dele, ele opera tudo em nós. A gente fala do arrependimento, né? Que nós devemos nos arrepender dos pecados, mas é ele operando isso em nós. Quanto mais perto eu fico de Deus, mais fácil eu me arrependo. Pode ver. Quanto mais longe eu vou ficando de Deus, estou saindo aqui, estou ficando longe, eu saí, os irmãos de casa não estão me vendo mais, né? Eu vou voltar porque aí eles estão com saudade. Mas quanto mais eu vou me aproximando aqui, mais no foco eu fico.
E quanto mais no foco de Deus eu fico, mais eu tenho facilidade em me arrepender. É por isso que muita gente não se arrepende. Porque a pessoa vai se distanciando tanto de Deus na sua vida, vai se distanciando, que chega um momento em que ela começa a achar que não precisa de Deus e que não tem do que se arrepender, porque ela nem pecado tem. E começa a se justificar, porque ela se distancia de Deus. Então, quanto mais perto, ou quanto mais eu me aproximo, mesmo que seja um pouquinho, mais me aproximo de Deus, mais fácil eu me arrependo, mais fácil eu entendo as minhas transgressões, mais fácil eu percebo que preciso ser salvo. Quanto mais perto de Deus, mais fácil eu entendo isso. Porque quanto mais perto da luz, mais evidentes ficam os nossos defeitos. Eu faço um desafio para as mulheres aqui. À noite hoje, quando já tiver escurecido, vai lá para o seu quarto, para o espelho, para o seu banheiro, seja lá onde for que você faz sua maquiagem, apaga a luz e se maqueia. Faz a maquiagem sem luz, mas é aquela maquiagem completa, com direito a sombra no olho, aquele negócio todo. Você que usa essas coisas brilhantes no cabelo, tenta botar, vai lá e faz. Depois acende a luz e olha no espelho. Vê se você não vai ficar parecendo com um Bozo. O Bozo, o palhaço, não estou falando nenhuma alusão aqui a chacota com ninguém não. Mas com o Bozo, o palhaço lá de trás, do SBT. Vê se você não vai parecer o carequinha. Patati, patatá. Se não vai. Porque com a luz você vê os defeitos. Com a luz você vê, e é isso, quanto mais perto de Deus, mais fácil se arrepender. E esse arrependimento é Ele quem opera. A fé é Ele que colocou como atributo da alma da gente. Então, até para a nossa salvação, é Deus operando em nós. Olha só que coisa. Sabe por quê? É para ninguém se orgulhar e ninguém tirar onda. É você que está falando isso? Não, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim na linguagem do Alexandre. Atenção, galera. Vocês conseguiram ficar de bem com Deus porque vocês tiveram fé nele. E isso, na verdade, é um negócio que ele chama de graça. E é pela graça que Ele deu para vocês, deu para geral, é que vocês conseguiram se safar. E isso não é por conta de vocês não, cambada. Isso é na minha linguagem, tá? Paulo falou assim com as minhas palavras. Isso não é por conta de vocês não, isso é presente que Deus deu. Não vem pelo aquilo que vocês fazem não, para que ninguém tire onda. Foi isso que Paulo falou. Vou usar as palavras mais tradicionais, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Significa dizer que a salvação operada em nós é presente que Deus dá. E o exercício da nossa fé é simplesmente receber. Então a nossa atitude é receber, mas a ação é dele. Então tudo é de Deus, e tudo é dele. Eu preciso perceber que é Ele quem opera em nós. E então, eu não preciso ficar orgulhoso com nada, vaidoso com nada. Quando alguém chegar para mim e falar, poxa, engraçado, de vez em quando alguém chega, até da minha casa mesmo, chega e fala, poxa, hoje você falou, fala assim, hoje você pregou tão bem. Aí eu perguntei, e os outros dias então? Eu estou lascado. Mas hoje você pregou bem, então. Eu falo, amém. Glória a Deus. Porque não vem para vaidade, eu não posso. Nem
o maior elogio pelas vozes cantadas, pelos solos feitos, é Ele quem opera tudo em todos. É o que diz a palavra, tudo é dEle. Tudo é dEle. Quando você dedica tempo, até na tua oração, você sabe, quando você chega assim, já viu quando você separa um tempo do teu dia para ler a Bíblia e vai orar? Não faz um bem danado? Fala sério. Por que a gente não faz isso mais vezes? Porque toda vez que você faz, dá certo. Toda vez que você separa um tempo para orar e ler a Bíblia, 5 minutos do teu dia, 10 minutos, aquilo te faz um bem para o dia todo. Mas você não repete. Quando você for fazer a próxima vez, ler a Bíblia e orar, pede a Deus para operar mais em você. Sabe por quê? Porque até quando você tira esse tempinho para ler a Bíblia e orar, é Ele operando em você. Olha só, tudo é Ele que opera na gente. É o que diz aqui, quando você dedica uma oferta, é Deus operando em você. Se for oferta sincera, como a de Davi. Porque se for para você colocar a oferta aqui pensando em Deus te abençoar, te dar mais dinheiro, te enriquecer, esquece. Porque não é bem Deus que está operando isso em você não, hein? É o teu olho grande, é a tua ganância. Porque quando é para Deus, o Espírito é outro. Aqui o versículo 14, olha o que diz: quem sou eu, quem é o povo, para que pudéssemos contribuir assim? Tudo é teu, o Senhor que deu isso tudo. O Senhor quem deu isso tudo. Filipenses 2,13 vai dizer: é Deus quem opera o querer e o realizar. Então você querer estar aqui adorando a Deus, não foi virtude sua. Sabe quem fez isso? Foi Deus operando em você, para você estar aqui adorando a Ele. Se a adoração é sincera. Se a adoração é sincera, é Deus operando em você. Aquela vontade que eu tenho de estar adorando a Deus na igreja com meus irmãos, ou de estar conectado na hora do culto aqui assistindo, isso aí, quem está operando em você é Deus. O querer fazer isso. E o fazer também. Tudo é dele, toda a glória é dele. Por isso que a gente não pode se envaidecer com nada. Não pode querer tirar onda de espiritual. Não pode se sentir mais espiritual que o outro. Eu não posso. Não posso me sentir mais espiritual que o irmão só porque eu levanto a mão na hora de adorar. Porque se foi Deus quem fez isso comigo, foi Ele quem operou, é glória para Ele. Então, se eu estou com o braço erguido adorando, eu não posso estar olhando aquele irmão, nem levanto o braço lá, que preguiça na hora de cultuar. Frio. Eu também não posso olhar para o outro que levanta o braço, eu não levanto. Posso olhar para o outro e dizer: olha lá, exibido. Porque quem opera é Deus. Se é Deus que está operando, deixa Ele operar. Em quem adora de joelhos, em quem adora de sentado, em quem adora em pé, em quem adora com o braço erguido, em quem bate palma. Eu não costumo bater palma. Mas é porque eu não consigo cantar e bater palma, fica tudo descoordenado, eu fico nem um boneco do posto. Mas o fato é Deus quem opera tudo em todos. Então, se tudo é dele, deixa Ele operar na sua vida. Deixa Ele operar. Quando bater aquela vontade de fazer uma oração, ore. Não atrapalhe a Deus com pensamentos malignos, com pensamentos estúpidos, com pensamentos de ódio, com pensamentos carnais. Deixa Deus operar na sua vida. Pede para Ele operar, porque é Ele quem opera tudo em todos. Pede para Ele operar na sua vida. Mas tudo é dele, então preciso dar exemplo. Tudo é de Deus, eu tenho que dar exemplo. Meus irmãos, nessa semana eu li uma matéria que me deixou assim. A gente às vezes acha que já viu de tudo e que já está legal. Estou legal de novidade, mas aparece uma novidade. Nessa semana, meus irmãos, eu vi uma matéria no jornal, desses de jornal de internet,
de uma briga, numa eleição, numa igreja, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Uma briga para escolher a direção da igreja, que vai parar na justiça. Olha que coisa que eu não consigo entender. O pastor anterior se envolveu lá num adultério, que foi filmado, e aí foi afastado, depois está voltando para tomar conta. E aí, enfim, quem está querendo concorrer com ele está brigando e já disse que vai para a justiça porque não deixaram todo mundo entrar no templo para votar, só votou quem era daquele grupo que... Olha só, numa igreja, pastor filmado apalpando a irmã, e aí esse escândalo todo, e essa briga toda, e o mundo vendo, saindo no jornal, no UOL. É preciso, se tudo é de Deus, por que eu vou brigar? Porque o salário lá é grande, pelo menos para mim um salário de 40 mil por mês, é um salário legal, né? Mas é de quem? É para brigar por isso? Isso é de Deus mesmo, né? Mas, irmãos, eu vou falar um negócio aqui que eu já falei algumas vezes. Pelo menos uma eu sei que eu já falei, que eu já preguei sobre isso. Se tirasse o dinheiro da jogada, muitas vocações deixariam de existir. Tira a grana do rolo. Tira. Muitos vocacionados deixariam de ser vocacionados. Muitos. Infelizmente, mas é a verdade. Que muita gente é vocacionado porque quer participar da grana. Ou quer arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Infelizmente é isso. Mas nós que temos consciência de que tudo é dele, precisamos dar exemplo. Começar de mim, eu tenho que dar exemplo. Não posso me envolver com dinheiro de igreja, no sentido de ficar... Por isso que a igreja tem tesoureiros, comissão de finanças, de exame de contas, administrador que vê tudo. Porque se tem uma coisa que derruba as pessoas é dinheiro. Então a gente tem que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então tem que dar exemplo. Davi deu exemplo. A gente vê Davi aqui como o primeiro. A gente vê a liderança seguindo Davi. Por isso que na igreja de Cristo, os primeiros a contribuir tem que ser a liderança. Como pode ter líder na igreja que não contribui com a igreja? Tudo é dele, meus irmãos, então eu posso ficar tranquilo. Olha só, se tudo é de Deus, relaxa. Fica tranquilo, não é dele? Então por que eu vou ficar pilhado? Às vezes a gente fica, estressado. Mas espera aí, tudo é de Deus. Aí quando chega uma carta de transferência, hoje a gente vai ter a assembleia depois que terminar aqui. Quando chega uma carta de transferência do irmão indo para outra igreja, eu não fico pensando, perdemos mais um cliente. Fico pensando assim, que a igreja é de Cristo. O irmão saiu daqui e foi para outra igreja, paz, vai na bênção, vai na graça, vai servir em outro grupo, mas vai ser bênção onde você for. Glória a Deus, irmão. Você sempre vai ser amado aqui. Não precisa sair de... Obrigado. Tem lugar aí que se a pessoa sai, o outro fala, não conversa mais com a Margarete, que ela foi para outra igreja. Ninguém fala, quando a Margarete chegar na rua, vai para outra calçada. Porque ela saiu, abandonou a verdadeira igreja de Jesus. É assim que fazem por aí. Não fala mais com ele, não fala mais com ela. Que isso, gente?
Tem gente que fala, quando vem a tempestade, os ratos abandonam o barco. Já ouviram essa? Aí esse pessoal está indo para lá porque são os ratos abandonando o barco. Tem gente que fala isso. A gente não, se tudo é de Deus, se essa igreja aqui é de Deus, e a igreja que o irmão está indo para lá também é, graças a Deus é dele, eu não preciso ficar aqui preocupado com quem vai ou com quem chega, eu tenho que ficar feliz com os que estão aqui, e agradecer por quem foi. Tudo é dele, meus irmãos, tudo é dele. Quando a gente entende que tudo é dele, a gente descansa, a gente relaxa, a gente desfruta, a gente saboreia. Eu não sei se domingo que vem nós estaremos aqui, ou eu estarei aqui com vocês. Eu não sei, Deus sabe, Ele sabe. Se domingo que vem vocês vão chegar aqui para um culto, tristes e agradecendo a Deus pela vida do pastor que foi para a glória. Não sei, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu estou aqui agora, e eu preciso olhar nos olhos de cada um com amor e alegria, agradecido porque Deus me deu essa bênção hoje, de ver vocês aqui, de estar com vocês aqui, e você de casa me vendo daí. Eu relaxo, eu preciso ter a consciência de que o que é de Deus não é meu, é dele, ou seja, a igreja não é minha. Por isso que a gente divide responsabilidade, faz sessão, assembleia para decidir coisas, na expectativa de que Deus está orientando a igreja. Tudo é dele, meus irmãos, então o que me resta é ter um coração sincero. Porque se o que eu faço aqui não tem sinceridade, não vale nada, é esterco, para eu não falar outra palavra, é esterco, fezes. Se o que eu faço aqui não tem sinceridade, não vale de nada, nem o dinheiro que eu depositei ali. Nem isso. Porque tudo é de Deus, e Ele quer, o que Ele espera de nós é sinceridade, retidão, quando a gente cultua, quando a gente adora, quando a gente canta, quando a gente prega e quando a gente oferta. Sinceridade. E aí, a gente vai para o versículo 17, quando Davi fala assim: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. É isso que Deus quer de nós. Então você chega aqui com uma oferta tão pequenininha, né, aos olhos humanos, é quase insignificante, mas com o coração íntegro, com o coração sincero. Você chega aqui com aquela voz tão desafinada para cantar, mas você canta tão desafinado, parece que você está tendo uma crise nos rins, mas é sincero, é de coração, e é isso que importa, é isso que vale, é isso que Deus espera de nós. Então a nossa posse aqui das coisas desse mundo é passageiro. Então eu falo, meu carro, minha casa, minha família. Tá, até quando? Davi vai falar aqui que nós somos forasteiros, versículo 15, forasteiros, peregrinos nessa terra, estamos de passagem por aqui. Então o tipo de viagem que você está tendo é você quem tem que definir diante de Deus. Como você está fazendo essa viagem? Você pode entrar nessa viagem carrancudo, amargurado e passar uma vida inteira aqui como se fosse um inferno e caminhando para lá. Ou você pode passar essa viagem, essa jornada cantando, caminhando o voo para Canaã. Caminhando o voo para Canaã. Glória a Deus, caminhando o voo para Canaã. Pois tudo é dele. Então a gente precisa dedicar tudo a Ele. E que Ele abençoe o tudo da nossa vida. Tudo, meus irmãos, é tudo. Não tem abertura para exceção, não. É tudo mesmo.